Fala, torcedor, beleza? Aqui é o Cartolino trazendo mais um vídeo quente no canal Cartão Vermelho, o lugar certo para você que vive o futebol com emoção. Então já mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo da bola. Bora juntos nessa jornada, porque aqui a informação é direta, sem enrolação e com muita paixão pelo futebol. O Flamengo vive um momento de pressão na Copa Libertadores 2025. Depois de uma campanha cheia de altos e baixos na fase de grupos, o rubro-negro chega à última rodada precisando mais do que uma vitória. Agora, também depende de resultados paralelos para garantir a vaga nas oitavas de final. A vitória do Central Córdoba sobre o Deportivo Táchira embolou tudo e deixou o Mengão contra a parede. E o Igor Siqueira, aqui no UOL, ele conta que a CBF manteve contato com o Jorge Jesus, mesmo quando estava negociando com o Ancelotti. Sim. E desde a última quinta-feira, simplesmente falou, sumiu. Deu, como é que a galera fala? Ghosting, né? que você sai lá, sai com não sei quem e tal, de repente você some e a pessoa fala, mas cadê? Me deixou aqui no vácuo, é isso? Ghosting no Jorge Jesus. Ghosting no Jorge Jesus e que ele ficou frustrado por conta disso, né, Danilo? Assim, eu acho que o Jorge Jesus não deveria se surpreender por uma atitude não profissional da CBF, né? Inclusive, um dos atributos que sempre falavam do Jorge Jesus é que ele conhecia o futebol brasileiro, sabia como a CBF funcionava. Ele deveria saber, se ele realmente ficou chateado, ele deveria saber que a última coisa que a CBF era profissional nessa condução toda. Eu vi até depois uma entrevista, um pouquinho antes dele ser demitido lá na Arábia, quando um repórter pergunta para ele, a seleção brasileira, ele faz blá, 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 blá. Ali já dava para ver que ele já percebeu que a batata dele tinha assado, né? Então eu acho que ele não deveria ficar surpreso, porque a CBF eu ficaria surpreso se a CBF tivesse sido profissional. Porque... Mas ao mesmo tempo, né? As coisas funcionam assim, não é defender a CBF, mas não funciona assim. Isso, vai a aqui, CBF vai ali. assinou alguma coisa com o Jorge Jesus? Não. Não assinou. Ele tinha um contrato assinado com o Flamengo, renovado na pandemia, com aumento. E? Aí veio o Benfica, o amigo dele lá, Luiz Felipe Vieira, então presidente do Benfica, fez a ele uma proposta, pagou a multa ao Flamengo, ele entrou no jatinho, foi embora, levou a turma dele inteira, deixou o Flamengo sem comissão técnica, sem ninguém, na pandemia. Foi assim que chegou o Domenech, lembra a musiquinha do Domenech? Foi porque o único cara que aceitou treinar o Flamengo na pandemia. O Carlos Carvalhal não podia vir, porque o filho dele tinha questão de saúde, o Brasil era o lugar onde morria gente, a beça de Covid, ninguém queria vir para cá. Era difícil trazer um técnico naquele momento, estava no começo da pandemia. Ninguém sabia direito que doença era essa, como combater. Vamos colocar no contexto. Ele pegou e foi embora. É um direito que ele tinha, pagou a multa. Mas a CBF também tem o direito de conversar e desistir. Poderia ter sido mais delicado, de repente, olha, nós estamos desistindo e optamos por outro treinador. Um telefonema, um WhatsApp, né, um sinal de fumaça, alguma coisa, até, se não houve, poderia ter. Mas é assim que funciona, para os dois lados. O técnico tem todo o direito de ir para onde ele quiser. Mas quem contrata também tem o direito de fazer essa escolha. É bom lembrar, porque as pessoas esquecem muito o que ele fez. O Jorge Jesus é talvez o maior técnico da história do Flamengo. Mas o Jorge Jesus, quando saiu do Flamengo, ele ignorou o clube. Ele poderia, por exemplo, olha, eu vou sair, preparar os dirigentes, eu não vou ficar, vou até o final do estadual, né? Ninguém sabia da decisão dele. Ganhou o campeonato contra o Fluminense no dia seguinte que ele comunicou ao Marcos Braz, eu vou embora. O próprio Landim, não sei se vocês lembram disso, o Landim estava num evento e o microfone ficou aberto e ele conversava com o cara do lado. E aí o cara do lado pergunta, rapaz, não sei o que e tal, o Jorge Jesus, não sei o que, tá tudo certo, tá, a gente vai conversar com ele. O Landim estava achando que ele ia ficar. E mais ou menos, quase que simultaneamente, ele estava comunicando em outro lugar, outro ponto da cidade, estava comunicando ao Marcos Braz, que era o vice-futebol, que ele não ia ficar. E nem para fazer, olha, vou deixar minha comissão técnica aqui, eles vão ficar dando treino para a rapaziada, tá? Durante tantos dias. Porque ele não assumiu no dia seguinte do Benfica. Pagando o salário das pessoas e tudo, vocês procuram um profissional. O Flamengo ficou sem ninguém, gente, porque quando ele chega, ele põe a comissão técnica e fala, não quero ninguém de fora, só meu pessoal. E ele tinha o direito pelo contrato, pagando a multa. Mas assim, não teve essa consideração, entendeu? E olha que ele era o mister, o amado pela torcida. O que a CBF tem com ele? Nada. Nada. Não é correto? Não. O ideal é você falar, ó, fizemos a escolha de... É que nem o processo de seleção de empresa. O cara se candidata a uma vaga, faz uma entrevista, o cara gostou, mas aí apareceu um outro com um QI mais alto ou mais qualificado, que saiu melhor na entrevista. Olha, Mauro, optamos pelo Danilo. Tá, muito obrigado, tal, quem sabe na outra oportunidade. Não custa você avisar. Mas obrigação também não tem.
Eu acho sempre bom pontuar isso, porque muita pouca gente lembra do contexto do que ele saiu. Gente, ele ganhou um aumento, um contrato novo na pandemia. O Flamengo mandou gente embora, funcionário embora, para cortar custo e deu aumento para ele. Que eu achava já na época um negócio bem questionável. E ainda assim ele foi embora. Olha, eu quero ouvir o Casagrande, mas vamos fazer o seguinte, vamos por um breve intervalo, a gente vai continuar no YouTube, então o Casão vai falar também sobre essa questão do Jorge Jesus. Então faça o seguinte, não saia daí, mande suas mensagens aqui no chat do YouTube e a gente já volta na TV. Já voltamos. Muito bem. Casão, então tem isso, é futebol, né? Futebol é assim, negocia com um, negocia com outro, fecha com um, o outro fica Lembrando de lado. que o Diniz reclamou de ter sido demitido pelo Edinaldo por telefone. Pois é, o Diniz teve isso também. Diga lá, Casão. É isso que o Mauro falou, isso aí, o funcionamento do futebol é esse, ninguém tem tem ética na hora de tomar uma decisão, tem interesse financeiro. Chegou um caminhão de grana, o cara vai embora e aí avisa e leva a comissão técnica toda e tal. Só que eu acho que em caso de seleção, o cara merecia uma explicação, ou pelo menos um toque, ó. Nós estamos fechando com o Ancelotti, valeu, obrigado, enfim, um toque assim mais educado, porque é seleção, né? Não é clube, não tem seleção assim, não tem 4, 5 seleções em cima do mesmo treinador ou de 2 treinadores. Aí você uma acerta com esse, aí o cara vai para outra. Não, o interesse de seleção ele é muito seletivo, né? É uma seleção. O cara vai escolher ali qualquer seleção é assim, fica pensando, vai no cara. Só que a CBF, ela ficou conversando com 2 caras. Assim, talvez os 2, vendo pela imprensa, não soubesse qual era a que ponto estava a conversa de um com o outro, né? Da CBF Quem estava na frente? E o Jorge Jesus, talvez, lendo que a seleção estava distante do Ancelotti, o interesse era maior por ele, talvez ele tenha se empolgado, né, o Danilo? Ali eu acho que o cara se empolga, às vezes, mesmo sabendo que os caras não têm ética, ele fala, porra, eu acho que dessa vez vai. E aí a decepção, e não à toa, né, Casão? É normal até. Mas eu não gostei do modo que foi. Eu acho que seleção, CBF, tem que ser uma coisa diferente. Não é clube, né? Não é que você sai toda hora daqui pra lá. O Jorge Jesus, ele teve uma estratégia de deixar bem claro na imprensa que ele amaria treinar a seleção brasileira, né? Sim. Foi uma estratégia dele, ele quis falar, ele deixou bem claro para todo mundo, em Portugal, no Brasil, na Arábia, em qualquer lugar. Agora, a CBF, ela age assim, até na hora que acertou com o Ancelotti, ela quase pôs tudo por água abaixo pelo jeito de conduzir seu negócio. Mandando um empresário, vazando a notícia que irritou o Ancelotti. A gente vai lembrar, o Ancelotti ficou irritado. Então, assim, não é novidade realmente que a CBF faça isso. E se você quer continuar acompanhando cada passo do Flamengo nessa Libertadores tensa, não vacila. Se inscreve agora no canal Cartão Vermelho. Aqui tem análise, opinião e cobertura completa dos bastidores do futebol. Vem com a gente!